Imperigor, ou Herança Maldita, gira em torno da história da Maya, uma jovem que descobre pistas misteriosas sobre seu passado sombrio, pelo qual ela não se lembra de nada, e que após um evento traumático decide viajar com sua melhor amiga Jeannie para sua cidade natal, que é uma vila extremamente isolada no meio de uma floresta remota. Chegando lá, elas descobrem segredos terríveis sobre a vila e a família da Maya, desencadeando uma série de eventos aterrorizantes. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. Depois de mais de 7 anos arquivado, já que o filme foi anunciado pela primeira vez em 2011 e de vários perrengues nas gravações, com a atriz principal ficando doente, tendo que mudar os locais das filmagens, finalmente em 2019 foi lançado Imperigor, ou Herança Maldita, aqui no Brasil, que é uma coprodução internacional entre produtoras indonésias, sul-coreanas e americanas. O filme se trata sobre um terror sobrenatural dirigido pelo Joko Anwar, que é um diretor muito bom em criar tensão nos filmes dele e também é mestre em conduzir a câmera. Sério, esse cara manja muito de posicionamento de câmera, escolhendo sempre os melhores ângulos possíveis. E também sabe exatamente o que ele quer mostrar e como ele quer que o espectador perceba a intenção da cena, e com isso ele consegue extrair o medo, que é uma das 5 emoções primárias mais impactantes para o ser humano. Pode parecer o básico que todo diretor deveria saber fazer, mas não é tão óbvio assim, porque muitos tentam, mas poucos conseguem atingir o resultado desejado. E isso faz toda a diferença para se contar bem uma história e manter o espectador preso no clima de suspense que o diretor quis criar. Inclusive o Joko é um cineasta que tem experiência e gosta de criar esse tipo de filme, de terror sobrenatural, suspense e drama. Então ele já está acostumado a criar esse tipo de atmosfera assustadora. Presta atenção nessa cena e como o Joko consegue criar uma sensação de desconforto na gente se utilizando apenas do cenário e do ângulo correto de câmera, tanto em nós quanto na personagem Maya, que tá muito aflita e com medo. Jeannie? 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 Um dos elementos que torna os filmes de terror de outros países tão aterrorizantes é a utilização de lendas do folclore local dele, que para quem não conhece se torna algo novo e que chama muita atenção. O que também é o caso de Imperigor, que com suas narrativas intrigantes e elementos folclóricos da Indonésia e de outras regiões causa uma atmosfera assustadora. O filme se baseia em segredos familiares macabros e maldições ancestrais, rituais e espíritos para causar medo, ou seja, tudo que um bom fã de terror gosta, e coloca os medos mais profundos da Maya pra gente se conectar mais com ela e querer saber o que tá acontecendo ali. Porque quem é que não tem medo de espíritos, né? Ainda mais o de crianças. E por falar em espíritos, o filme tá cheio dele, mescla uma série de maldições e lendas da região para criar algo novo e aterrorizante. Inclusive, algumas cenas desse filme lembram muito Resident Evil 4 à noite, na parte da vila, quando um bando de ganados sedentos por sangue estão perseguindo o Leon. Quem já jogou o jogo sabe do que eu tô falando, e quando eu assisti o filme era inevitável não lembrar dessa parte numa cena de perseguição que tem no filme. Quanto aos rituais e às maldições, o filme mostra o impacto que essas práticas têm nos personagens até os dias atuais, e como o ser humano é capaz de fazer as piores coisas em detrimento de outras. Mas são esses segredos, guardados há gerações por aquela vila, que criam a tensão ao longo da história, e na verdade é o que mais causa o clima de mistério no filme. Sobre o enredo, eu vi algumas pessoas reclamando que o filme tem uma história rasa e que alguns personagens tomam as decisões mais burras possíveis simplesmente para contribuir para o andamento da história, mas eu não acho. No início do filme surge a possibilidade, mesmo que pequena, da personagem da Maya, que no momento tá quebrada de grana, receber uma herança. O filme já vinha mostrando isso desde o início, então é natural que ela queira ir atrás dessa herança, não importa onde seja, mesmo que seja lá na Cochichina. Meu amigo, se tem gente se matando aí todo dia por causa de
merreca, você acha mesmo que alguém em sã consciência não iria atrás de uma casa? É claro que iria. Óbvio que o filme não é perfeito, mas pelo menos pra mim essas críticas em específicos não faz muito sentido, porque esse é o tipo de coisa que a gente vê acontecer muito no nosso cotidiano. É só morrer alguém que aparece parente de tudo quanto é lado querendo receber herança que o cara nem sabia que tinha quando era vivo. O que pode até parecer um pouco confuso são algumas revelações que vão sendo feitas mais pro final do filme, pra quem não conhece muito as lendas daquela região, mas o diretor faz questão de entregar tudo mastigado e com um pouquinho mais de atenção dá pra se entender perfeitamente o que tá acontecendo ali. Mas como nem tudo são flores, Herança Maldita tem algumas atuações ruins, principalmente por parte dos personagens secundários, mas não é nada que estrague a experiência de assistir ao filme. E isso acontece muito pela falta de experiência de alguns atores do elenco e pelo orçamento do filme que foi muito limitado. Mas de certa forma isso acaba contribuindo para que aquelas pessoas pareçam mais naturais, pessoas comuns do dia a dia, e isso aumenta a tensão do filme, porque isso conecta a gente de maneira mais profunda com aquela trama. Tem uns personagens lá que fazem algumas maldades e os caras realmente parecem que são daquele jeito. Como personagem central da trama, a Maya tem carisma e consegue cativar, além de ser uma pessoa generosa, o que faz com que a gente se importe com o que acontece com ela e queira desvendar a jornada de autoconhecimento dela, descobrir nos segredos da vila. A Tara Basro, que é a atriz que interpreta a personagem, já tinha certa experiência em atuar em filmes de terror e conseguiu ilustrar muito bem as nuances de medo e confusão que a personagem está sentindo, além de ser muito destemida. Outra personagem que serve de alívio cômico moderado é a Jeannie, que é a melhor amiga da Maya, que embarca junto com ela nessa aventura macabra e que oferece um contraponto mais equilibrado, porque ela é mais pé no chão. Enquanto a Maya é destemida e não percebe o perigo que elas estão se metendo, a Jeannie já é mais medrosa e despojada, e as ações delas chegam mais próximo do que a gente faria naquela situação. A Marissa Anita traz um carisma natural à personagem, equilibrando o suspense do enredo com momentos de alívio cômico, proporcionando uma dinâmica interessante. Imperigor, ou Herança Maldita, não é um filme de terror que vai agradar todo mundo, porque ele não é daqueles filmes frenéticos que não deixa a gente parado quieto na cadeira, porque é cheio de mortes, sustos a todo momento, gore e tudo mais que a gente já tá acostumado. Não, aqui isso não acontece, apesar de ser um filme que tem seus momentos que dão bastante medo. Mas ele é um filme mais intimista, que usa bastante o cenário e as reações dos personagens para contar a história e que não fica apelando para jump scares. Aqui o clima aterrorizante é construído com os mistérios do filme que vão envolvendo a gente até o final. Então é um filme mais calmo em relação aos acontecimentos, que vai escalonando e consegue manter a gente preso até o final do filme. Então se você não conhecia esse filme, vai lá assistir agora. E se você já assistiu, deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito. Eu quero saber o que você achou do filme. E aproveita para assistir também a minha análise sobre Noites Brutais, que trabalha o terror de uma maneira muito inteligente, o que é muito difícil hoje em dia. Então vale a pena, sei lá, dar uma conferida. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.